Essa coisa esquisita que vocês estão vendo na figura é um sensor chamado LiDAR. Existem vários LiDARs de várias marcas e vários tipos e você pode comprar um isoladamente. Mas o Jet Alto já vem com o LiDAR instalado. Inclusive, quando você liga, ele já começa a girar, porque essa rodinha aí fica girando, né? Esse cilindro, ele emite um raio de luz. E ele tem um sistema de radar, de onde o nome LiDAR, Light de luz e dar de radar. Essa luz, quando bate no obstáculo, ela volta, e é possível medir o tempo entre a ida e a volta. E conhecida a velocidade da luz, dá para saber a distância do robô até um obstáculo. A gente já viu um sensor semelhante no nosso primeiro curso de robótica com Raspberry Pi, que eu espero que vocês tenham assistido, né? Esse LiDAR do Jet Alto, ele é mais sofisticado do que aquele, ele é inteligente, onde ele tem uma control board, onde existem nós de ROS2, ele trabalha com ROS2. Não é todo LiDAR que trabalha com ROS2 e é inteligente, né? O nó mais simples que é o que a gente vai usar, é do tipo service. O que significa isso? Nós temos, como vocês sabem, aqueles nós, né? Tem aquele que está sempre no ar, né? E tem aquele outro que você tem que disparar. Então, no nosso caso aí, significa que a gente, para trabalhar com o LiDAR nesse tipo, né, de nó, a gente tem que abrir duas janelas de comando. Numa a gente dispara o nó do LiDAR e na outra a gente dispara o nosso nó. A gente vai ver isso em detalhes no script, mas só lembrando, como é que a gente sabe esses detalhes, qual nó que faz o que no LiDAR? Isso aí o fabricante do LiDAR tem que ter um manualzinho e explicar isso, como é que funciona, quais os tópicos, quais as mensagens, né? Ninguém vai adivinhar esse negócio. Mas vamos então ver o programinha. Vamos então ver esse script bem básico aqui que eu chamei de obstáculo, né? Você encontra ele lá no GitHub. E como eu falei nas outras aulas, eu não vou entrar linha a linha. Você pode estudar ele linha a linha aí, mas eu vou dar só uma geral das partes importantes. Por exemplo, nós vamos trabalhar com ROS2 aqui, então não vai ser só aquela linha. Nós vamos começar importando o RCLPY. Depois importamos o Node, porque o nosso script é um nó. Agora, aquilo que você deve observar mais aqui, que aqui nós vamos trabalhar com dois topics. O nosso velho conhecido twist aqui, né? E agora tem o novo topic, que é o laser scan. Então, o laser scan é um topic do laser. Esse twist aqui é aquele topic dos motores, né, que estão nas rodas, tá? Então vamos aqui, nós temos o time, etc, etc. Aqui definimos a classe com um nome qualquer, é um nó. Damos aqui alguma coisa para validar, mas o mais importante é aqui, ó. Essa que é aquelas... No caso aqui nós temos as duas linhas importantes. A primeira aqui, ó, que nós estamos usando o topic command vel e o mensagem do tipo twist. E nesse caso aqui, ó, a gente está usando o publisher, porque a gente está trabalhando com aquele nó que está sempre rodando. E o outro aqui, ó, que é nós estamos trabalhando com o topic scan, /scan, que tem mensagem do tipo laser scan. E nós estamos conversando com o nó do tipo subscription, que é aquele que eu estou chamando de service, né? Então você tem que trabalhar, primeiro você vai ter que disparar esse nó numa janela à parte, tá? E aqui a gente trabalha com duas distâncias aqui, ó. A primeira distância é a distância frontal, então essa é a distância do robô até um obstáculo que está na frente dele, né? Não é do lado nem atrás, só está funcionando na frente. Então se o robô
andar para trás, isso aqui não vai funcionar. Então, mas teoricamente, nesse nosso exercício, o robô ele anda sempre para frente até encontrar um obstáculo. E quando é que ele para? Essa distância de stop. A distância de stop aqui é 30 centímetros, tá? Então você tem essas duas distâncias e vai sempre comparando. Essa distância frontal aqui é uma distância enorme, é só um genérico aqui para definir essa variável aqui, né? Vamos aqui ver o que tem de mais importante aqui. Nós temos um timer, vai ficar no... Ah, isso aqui é importante, então. Ó. O LiDAR ele fica girando e mandando os raios dele. Mas nós só queremos aqueles raios que vão para a frente. Como é que eu encontro esses raios que vão para a frente? É usando aqui, ó, essa mensagem aqui, ranges, tá? Então, nós definimos essa, nós definindo MSG, né? Definimos MSG e aqui com o MSG ranges a gente sabe aqui os limites, enfim, do ângulo que tá na frente. Nós estamos pegando raios de menos 15 graus e mais 15 graus, considerando que a frontal seria zero. E aí a gente pega o valor mínimo desses valores aí. Então essa parte aqui é fundamental, que a gente está pegando qual a distância, né, frontal entre o nosso robô e um obstáculo, fazendo esse array aqui de pontos, né, e depois pegando o mínimo do array, o valor mínimo do array aqui, e jogamos isso em distância frontal. E aqui em algum lugar aqui embaixo, justamente aqui, ó, quando a distância frontal for menor do que a distância stop, eu paro aqui, tá? Eu dou um stop da lógica de decisão, coisa e tal, mas o mais importante é que eu tenho que disparar aqui, ó. Eu tenho que disparar uma função que é desligar o robô, que é essa que está aqui embaixo, tá? Essa função de desligar o robô é que ela usa aqui o twist, aqui no twist, para usar a mensagem, a gente não usa MSG, porque a gente já está usando o MSG para a parte lá do LiDAR, né? Como é que chama lá? Que é a laser scan, né? Então a MSG é para o laser scan, e esse aqui que a gente definiu aqui como CMD para o twist, mas é a mesma coisa, porque usando esse prefixo a gente vai usar aquela mensagem linear X, né? Então a linear X aqui, ó, o robô está andando, ele está com a linear X, mas se aquela comparação ali joga o programa aqui para desligar o robô, a gente tem o linear X igual a zero, tá? Aí ele para o robô. Para e diz aqui, sistema encerrado, coisa e tal, não sei o quê. Reparem que lá em cima a gente tem o disparo do nó publisher, né, do LiDAR. E aqui embaixo, então, a gente vai disparar o nosso script, né? Que é Python 3 obstáculo TY. Ele está andando. Parou. Então funcionou. Esse é o mais simples, né? Mais importante é lembrar sempre que você tem que disparar o publisher, porque esse nó aí, digamos, das
do LiDAR é o nó service, né? Então você tem que disparar esse service. É isso aí. Vocês podem ver aqui embaixo também, é interessante, que ele vai dando, né? Esse programa foi feito assim, né? Ele vai dando segundo a segundo, ele vai dando a distância, né? Ele parou ali nos 30 centímetros, né? No 30 centímetros ele parou de sistema encerrado, obstáculo detetado. Agora vamos ver uma coisa um pouco mais sofisticada, que é quando ele chega perto do obstáculo, ele dá um giro, né? Então lembrando aí que nós temos sempre que ter duas janelas aí de comando, né? Numa delas a gente dispara o nó do LiDAR, né? Lá no GitHub tem justamente essa linha de comando que dispara o nó do LiDAR, né? Que você pode até ver lá em cima, lá na source, ROS2, apps, install set, slider, ROS2, slider, não sei o que. Dá um errinho aí do setup baixo, mas não tem problema. Mas o importante é ver aqui no nossa demo se ele vai dar o giro ou não, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver então, né? Disparar esse negócio aí que a gente copiou lá do GitHub, como sempre, né? Então, Python 3 é o obstáculo com giro. .py. Então, vamos ver bonitinho ali. Obstáculo com giro. Vamos em frente. Aí. Ele chegou na distância e girou, né? E aí parou. Tá? Nesse caso aqui a gente não mostrou aquela distância segundo a segundo, né? Vocês veem aí? Ele começou a 50 centímetros, a parede foi detetada, deu um giro, foi um pouco mais do que o 90 graus. Isso aí você pode acertar no programa, né? A gente vai ver em detalhes o programa. Mas, como ele diz aí, missão cumprida. Ele girou, andou um pouquinho e parou. Vamos ver o script então, é obstáculo com giro, está lá no GitHub. E vocês já estão ficando craque nesse negócio aqui, porque isso é muito parecido com o anterior, né? Eu tenho ali o import do res rclpy, eu importo um nó e aqui eu importo os dois tópicos, né? O laser scan e o twist. Isso aí vocês já sabem. Aqui eu tenho a classe com um nome qualquer, não interessa. Aqui é aquelas linhas mais importantes. Eu tenho um publisher aqui, que é o command vel twist, e o subscription aqui, que é o barra scan, laser scan. E aqui eu defino a distância frontal bem grande lá, né, 99, só para definir a variável. E aqui não é distância de stop, aqui nós chamamos aqui de distância do trigger, né, que essa 50 centímetros ele gira, né, tá? Aqui tem aquela calibração, papapá, e aqui aquele negócio também que é importante, que eu quero pegar a distância frontal. Então eu uso, aqui no caso aqui, né, eu uso o MSG do ranges aqui, 15 graus para lá, e eu tenho esse array aqui, e eu tenho aqui a distância frontal que eu pego é o mínimo desse array, tá? Eu faço um loop aqui, coisa e tal,
E ele vai sempre comparando aqui, ó, a distância frontal com a distância do trigger. E quando for menor, a parede está detetada aqui, ele começa a manobra aqui, né? Ele gira, né? E para o giro aqui, você já sabe aqui, ó, a angular Z é um giro de 0,80 aqui, que eu chutei que isso seria 90, você pode calibrar para ser 90 certinho, né? Se ele não está girando, ele tá indo para frente, né? E chega uma hora aí, depois do time lá, que ele para, tá? Parada total aqui. Missão cumprida, aqui, encerrou o negócio. Enfim, é sempre mais ou menos a mesma coisa. A parte mais importante aqui que vocês precisam aprender é que tem dois nós aqui, e tem essa parte aqui também que você tem que pegar. Para você pegar a distância frontal, você usa aqui esse negócio do ranges aqui, tá bom? É isso aí. Para finalizar aqui essa aula, então, inclusive o nosso cursinho, vamos fazer um programinha legal que é o seguinte: o robô ele vai ficar andando e vamos definir um tempo aí para ele ficar andando e ele nunca vai bater em ninguém. Porque quando ele chega a uma distância de alguma coisa, ele dá uma girada e continua em frente. Quando ele encontra outra coisa, ele gira de novo e vai em frente. Tá? Tô... Deu um errinho aqui de indentação, eu sou preguiçoso para acertar, então quando vocês forem usar isso, acertem a indentação, né? Tá? Mas basicamente a gente está fazendo a mesma coisa, muito semelhante aos outros dois scripts. Eu nem ia entrar muito em detalhe, não, mas vou repetir aqui. A gente importa, porque tem os nós, né? RCLPY, porta node, e aqui os dois tópicos, o laser scan e o twist. Tá? Papapá, né? Aqui é aquela coisa importante, que é o publisher, command vel twist, scan laser scan, tá? Que é um subscription. E aqui a gente definiu diferente a coisa. A distância frontal é aqueles 99 lá, que a gente chuta só para definir a variável, né? E a gente tem um timer aqui, e no nosso caso aqui, ó, a gente está definindo, é um tempo aqui, 180 segundos, que é 3 minutos. Então, teoricamente, ele vai ficar rodando 3 minutos ali, não batendo em ninguém, se Deus, se tudo der certo, né? A gente calibra, coisa e tal. Aí, aqui tem aquela coisa que vocês já estão craque aqui, que é para justamente pegar a distância que fica em frente frontal, né? Então usa aqui o ranges, e a distância aqui é a mínima, né? Aqui tem um loop aqui, coisa e tal. Ele vai girando aqui, ó, e sempre testando aqui, ó, se a distância frontal é menor do que a distância do trigger, ele vai girar, tá? Se não ele vai para frente, né? Se é para girar aqui, ele gira aqui, MSG angular Z é menos 8, ele gira 90 graus, a gente já sabe que o 0,8 não dá 90 graus, né? Mas isso aqui você acerta. Ele encerra depois que passar o tempo aqui, ó, o tal dos minutos lá, ele dá uma encerrada. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho e vamos ver a demo, né? Vocês estão vendo aí o cenário que a gente montou, né? Aqui é a nossa estante ali, coisa e tal. E nós arrumamos várias caixas aí para esse programa que é razoavelmente complexo. A ideia é que o robô vai andando e toda vez que ele chegar a uma determinada distância do obstáculo, ele faz um ângulo e continua andando. Quando ele encontrar outra coisa, ele faz outro ângulo e continua andando. Então, teoricamente, ele não deve bater em ninguém, né? Esperamos que isso aconteça
Vamos aqui, como sempre, não se esqueçam, né? Tem que ter duas janelas de controle, numa delas tem que estar rodando o nó ali do LiDAR, né? Então vamos lá. Vamos ver então, né? Vamos ver para que lado que ele anda, eu nem lembro mais. Ah, vai o nosso amigo aí, vamos ver se ele não. Ah lá, ele encontrou algum obstáculo, ele girou ali. Aí liberou. Ele vai de novo. O ângulo está muito grande, eu podia ter feito um ângulo menor. Aqui ele vai bater aqui no. Coloquei a mão na frente aqui, né? Ele está girando um pouco demais aí. Vai em frente, né? É claro que eu não esperei os 3 minutos aí para ver se ele para, né? Ou você espera os 3 minutos, ou coloca, dá um Ctrl+C e dá aquele comando, nosso maravilhoso comando de parar lá, que salva às vezes. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós estamos terminando aqui esse nosso cursinho, e ele não é um cursinho sobre o jet alto. O jet alto tem uma outra série de coisas que ele consegue fazer. E ele não é também um curso profundo aí de ROS 2, né? Espero que vocês tenham tido uma ideia geral do que é o tal do ROS 2, a ideia dos nós, a ideia dos topics, das mensagens, né? Eu falei que você pode realmente colocar tudo ali dentro daquele conjunto ali do workspace, dos pacotes, etc. Espero que vocês tenham tido uma ideia geral do ROS 2. Se quiserem entrar em maiores detalhes, existem muitos cursos de ROS 2 aí na internet, no YouTube. Alguns são muito confusos, mas agora que você já sabe assim mais ou menos a ideia geral da coisa, fica mais fácil de entender. Vamos terminando então por aqui. Muito obrigado a vocês. Continue com a gente aqui no nosso canal, que tem sempre novidades aí. Fique com a gente.